Sou Alessandra Costa, especialista em compliance, atuando com a dimensão humana do risco. O propósito da ferramenta PEER é entender o quanto que o risco em processos, vulnerabilidades, está alinhado também com a questão do fator humano. O fator humano, quando a gente olha para a dimensão humana do risco, é importante entender quais são as vertentes, né? Quais são as decisões que muitas vezes as pessoas tomam para alguma ação. Entender essas vertentes, a gente entende que o risco, cada vez mais, ele pode ser parametrizado. Ainda mais um risco tão subjetivo que é a questão realmente da dimensão humana. Então o PEER, Potencial de Integridade Resiliente, tem como propósito identificar quais são as potencialidades, quais são os ativadores comportamentais que o ser humano, em algum momento em sua tomada de decisão, quando exposto a uma pressão de um dilema ético, pode decidir. Dentre essas decisões estão elementos como a própria racionalização, qual é o discernimento que essa pessoa tem entre o certo e o errado, a própria pressão que ele vive, seja uma pressão interna ou a pressão do ambiente ao qual ele está inserido. Nós temos a questão da oportunidade, o quanto que essa pessoa tem acesso ou não para ocasionar aquele ato. Você tem elementos como capacidade, porque é importante entender o quanto essa pessoa tem habilidade realmente para a execução dessa atividade e também a disposição ao risco. E é um tema muito presente, porque hoje o grande desafio realmente das organizações é contratar o caráter e treinar as habilidades. Mas para isso é possível entender realmente essa dimensão humana do risco. Entender essa dimensão humana, ela dá indicadores para a organização poder melhorar ainda mais os seus processos internos e, mais do que isso, capacitar os seus profissionais, o essencial, que é o fator humano, a como lidar realmente com essa atuação.